que fazer, né? Proteger o corpo ou proteger a cabeça, né? Porque os atletas já nessa faixa etária que a gente está, muitas vezes, ainda que queiram fazer o melhor modelo de treino possível para desenvolver o corpo, essa é uma ferramenta também de desestressar, essa é uma ferramenta de satisfação, né? Que quanto menos coisas tem no tênis, mais fácil você se adaptar a ele. Fala pessoal, Costa Performance hoje em português aqui, nosso CPX podcast. Vai ser todo na língua materna, então é legal porque acho que eu me expresso com um pouquinho mais de emoção e menos robótico. E além de tudo, hoje é bem legal porque está sentado aqui comigo um grande amigo, um grande fisioterapeuta que eu conheci aí no Brasil e agora veio aqui fazer alguns treininhos com a gente. Então é um tema que eu gosto de falar, faz tempo que eu não estudo a modalidade, mas pela presença dele nos treinos aqui, a gente vem discutindo muita coisa. Então, queria primeiro apresentá-lo, Cláudio Cotter, bem-vindo. A sua casa, né? Você já vem treinar aqui, já conhece o lugar. Mas eu talvez fosse tomar liberdade, porque a corrida é um negócio muito amplo, né? Se a gente for falar de corrida, vixe, tem que fazer um Netflix show de podcast, né? Mas a gente focar, de repente, um pouquinho na corrida que você faz, e quando eu falo você faz, é o atleta amador, mas que tem uma preparação muito próxima do atleta profissional. A gente até fez um podcast sobre isso, né, em inglês. O atleta que já está no que é considerado fora do pico da idade dele, né, que a gente, hoje em dia a ciência está empurrando para 32, 33 e nós dois estamos acima do 40, eu quase no 50, né. Eu também. Então, fala um pouquinho do treino para essa população. De uma modalidade que, poxa, fora a vontade, não requer muito para iniciar, né? Não é um hóquei, um tênis, você tem que comprar equipamento, achar parceiro, etc. E um pouquinho da tua experiência, que eu sei que você já correu maratona, já correu prova mais longa. Eu, como te falei, né? Eu fiz a de São Paulo ali mais para tirar da cabeça, assim, como um projeto. Mas você é alguém que vem fazendo isso consistente. Então, eu vou deixar primeiro você falar um pouquinho o que você faz, né? Em relação à corrida, e a gente entra nessas discussões que a gente tem aqui dia a dia sobre treino. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite para participar. Acho que é um episódio importante, porque pelo que eu vi, é a primeira vez que está entrevistando alguém. Verdade, né? Os outros episódios você fez sozinho, então me sinto honrado. E falar um pouco do meu trabalho, assim, dos meus treinos, né? O que tem mudado, porque mudou muita coisa, principalmente depois que eu cheguei aqui na Flórida. Nos primeiros anos de corrida, a gente vê, foi meio que tirando aquela parte inicial lá, quando eu tinha uns 8 a 12 anos que eu corria a pista. Eu fui pro handball e aí eu comecei a correr corrida de rua lá para os meus 23, 24 anos. E a partir dessa fase, eu fui, como todo corredor começa correndo provas mais curtas, a minha primeira foi de 7 km e 400, eu fui aumentando gradativamente as distâncias até chegar lá em 2007, que eu fui correr minha primeira maratona. Em 2007 eu tinha quantos anos? 30. 2007 faz 18 anos. Você tá com 40 aí? Não, 30. Então eu já tava com 30 anos quando eu corri minha primeira maratona. E aí foi, de lá para cá mudou muita coisa, porque nos primeiros anos eu me dediquei muito, é aquele negócio, né? Essa fase, como você disse, é o pico. Você treina, não sente dor, sente uma dor e trata correndo a dor. E eu fui levando esses primeiros anos de corrida, trabalhando com muita intensidade, tentando entender, né? Eu acho que ao mesmo tempo eu estava estudando para entender treinamento, né? Tendo contato com treinadores e tal. Mas eu tinha aquela vontade de correr mais rápido e não tinha muita organização nos treinos. Então eu acabei acho que não chegando no meu potencial melhor lá atrás para maratona, que foi até 2018, 2019, que eu estava me dedicando a correr maratona e não estava ainda chegando num bom resultado na minha concepção. Eu tinha tido bons resultados 10 km, 21, mas maratona eu errava muito em estratégia, acho que eu errava muito em treino também. E teve um ponto lá atrás, sem querer me estender muito nessa história, em 2014, que eu comecei a gostar de correr subida. Eu fiz as 3 Up Rio Marathons 2014, 2015 e 2016, a convite da Mizuno, que eu estava trabalhando com eles. E
eu comecei a gostar de correr em subida. Aí eu fui para ultra de montanha e eu usei meio que isso, eu acho que eu usei meio como desculpa para não fazer treino intervalado em piso plano, não treinar tanto focado em velocidade e focar mais em subir. Meus intervalados eram mais de subida. E aí com isso você acaba perdendo velocidade, né? Perdi muita velocidade nessa época. E treinando para ultra também, você acaba perdendo velocidade. E pro corpo, como é o treinamento na subida? Que no futebol a gente tem uma brincadeira, que correr na subida não é uma boa coisa, né? Quando a gente tá jogando com um time, se o meu time é mais ou menos assim, perguntei, aí, como é que foi teu time? Ah, boa, joga esse time aí correr na subida, né? Que é uma coisa difícil. Como que muda no corpo a comparação em correr, ou pelo menos o treinamento, né? Em aclive e plano? Bom, o que eu percebi que mudou muito é... Eu ganhei massa muscular na perna, na coxa, né? Você sente panturrilha, tudo, você ganha massa muscular e eu acho que teve isso de... Eu acho que por um lado, eu errei muito em parar de treinar velocidade, porque não é uma coisa assim que se recomenda só porque você treina montanha, parar de treinar velocidade. Então, eu não tenho muito parâmetro para dizer o quanto eu estava treinando certo para as corridas de montanha, porque eu estava performando bem para um amador, né? Eu tive bons resultados, tive até uma primeira colocação numa prova de 18 em em Mariporã, acho, e na categoria, óbvio. Porque foi uma prova que eu fiz assim, tipo, me doei inteiro, sabe? Me arrisquei um pouco, em partes que não deveria ter me arriscado, e fui bem na prova. Então eu tava indo bem, assim, né? Eu não via como um problema, eu só fui perceber isso quando eu cheguei aqui. O que aconteceu quando eu cheguei aqui? Eu percebi que não tinha prova de montanha na Flórida. Well. Né? Faz sentido. E aí eu fiquei meio perdido, assim, porque eu tava curtindo correr montanha, na natureza e tal, e aqui não tem, praticamente. E aí eu comecei a falar, vou voltar a treinar intervalado, vou melhorar meu tempo na maratona, porque aí eu tenho um gap aí de uns 5 anos para fazer o meu melhor tempo possível na maratona, porque realmente depois dos 50 começa a cair o desempenho, né? O corpo muda, né? Então eu vejo ainda a gente com 50 e poucos anos performando muito bem em maratona, eu falei, tem um tempo ainda. Uhum. E aí eu percebi que talvez, voltando à tua pergunta, se eu tivesse treinado como eu estou treinando agora, incluindo os treinos de subida na organização do treino, talvez eu teria corrido muito mais rápido as minhas provas que eu fiz de montanha. Porque eu não treinei velocidade na época. Agora, você acha um pouco fora do tópico, mas com um pouco de tópico, que você falou da turma com mais de 50 ainda performando bem. Você acha que toda essa turma é natural? Ou com tanto avanço assim na ciência dos estimuladores de performance, você acha que tem uma turma também que toma um suquinho diferente aí para aguentar o tranco? Não, eu acho que é difícil dizer de todo mundo. Assim, eu acho que tem muita gente no natural mesmo, fazendo prova abaixo de 3 horas com 50 e poucos anos. Eu quero tentar, né? Eu estou tentando chegar a isso com o tempo. Eu sei que demora para baixar os tempos, mas eu acho possível e sustentável sem absurdos, só suplementando, coisa legal assim. Agora, tem uma galera tendo uma performance absurda, né? Aí pode ser que tenha alguma coisa, algo a mais que eles usem, né? Os tênis de placa estão ajudando também a baixar um pouquinho o tempo, né? Aquele cara que estava com dificuldade de baixar de 3 horas, às vezes ele conseguiu porque ele usou um tênis de placa, que não é uma opção que eu faço. Eu realmente, por 2 motivos, eu não uso tênis de placa. Já usei um pouco, um bem antigo, mas eu faço opção por não usar por 2 motivos. Primeiro, porque a minha ideia é desenvolver meu corpo. Claro. Então, para mim, não faz sentido usar um tênis de placa, porque eu quero ver qual é o potencial do meu corpo, né? E eu tenho esse conceito meio minimalista de vida, de usar o mínimo de recursos possível. Então, até suplementação também eu uso o mínimo possível. Eu tomo ômega 3, tomo coenzima Q10, tomo vitamina C, creatina, mas não passo muito disso. Não vou para os whey protein, já usei um pouco, mas não tenho usado. Então,
para mim, o que vale é o que você consegue se desenvolver. Não que não vale o resultado deles, mas eu gosto de me desenvolver. Eu claro, gosto dessa ideia. O desafio pessoal, né? Isso. Não, eu entendo, concordo. E você falou do tênis, né? A gente sempre tem essas discussões aqui. Vamos ver se eu formulo a pergunta de uma forma interessante, assim, né? Óbvio que os melhores corredores de longa distância da história, né? São normalmente centro-africanos, né? E tem a velha história de que muitos deles, inclusive, treinam descalços, né? E com base nisso e outras informações, vamos dizer, que a biomecânica, que a fisioterapia, que a medicina holística trouxe, de os benefícios de correr descalço, os benefícios de estar, eu não sei em português, mas de estar grounded, né? De estar firmado no chão e tal. Com isso, se desenvolveu toda uma linha de calçados, né, para essa vertente. Então, minha pergunta vem em 3 etapas, esquecendo o tênis de placa, né? Qual é a tua opinião como fisioterapeuta, como corredor, desses tênis minimalistas? 2, qual é a tua opinião desses tênis, por exemplo, sei, Nike tem, Adidas tem, que vendem, assim, incremento de performance, né? Você viu uma das clientes que a gente tinha aqui, que inclusive usava um modelo de tênis, né? O que você acha desse modelo? E 3º, para um cara assim que eu, por exemplo, vou resolver começar a correr, o que o cara precisa ter num tênis? Tá. Bom, eu vou começar da última. A primeira coisa que eu sempre recomendo para as pessoas que me perguntam que tênis eu devo usar, eu sempre falo que quanto menos coisas tem no tênis, mais fácil você se adaptar a ele. Quanto menos drop, né, não tiver um drop exagerado, uma altura, né, não seja aquele maximalista que é mais instável, tem muito amortecimento, a placa muda a mecânica de corrida, né, tem alguns tênis que tentam proteger um pouco do excesso de pronação. Tudo isso vai mudar a tua mecânica natural. Então, assim, quanto mais neutro o tênis for, mais você garante que você está lidando com a sua mecânica natural, claro, o seu corpo e os desafios do piso que está na tua frente. Então, eu sempre recomendo isso. Mas eu quero correr mais rápido. Cara, tem recurso aí para isso. Treina melhor, né? Treina melhor. tem recurso para isso. Eu sempre vou nessa, né? Eu quero treinar mais para melhorar meu desempenho, mas tem recurso para isso. Então, assim, aquele negócio, você está querendo correr mais rápido, treinar o seu corpo para ser cada vez mais rápido e tal, o tênis de placa vai te ajudar. Não é um tênis minimalista que vai te ajudar. Mas aí entra essa outra questão, né? Também é o que eu sempre falo, você tem que usar a ferramenta certa, o recurso certo para o que você quer. Qual o objetivo? Seu objetivo é desenvolver mais seu corpo, deixar ele mais forte, mais capaz de absorver impacto. O lance do minimalismo resolve isso. Tanto que eu tento manter na minha rotina pelo menos 1 ou 2 corridas com tênis flat durante a semana e ainda não toda semana, mas tento manter uma vez por semana também uma corrida descalça, seja na praia ou num parque que tenha um solo mais macio, um pouco, né, gramadinho, porque faz sentido para quem quer desenvolver o próprio corpo. A minha sensação, depois de correr descalço, é que meu corpo está mais forte, mais equilibrado, melhora meu equilíbrio. Eu tenho essa percepção, né? Por quê? Porque muito estímulo. Quanto mais alta a sola, quanto mais recurso o tênis tem, mais nubla suas sensações, seus receptores do pé, você vai ter menos percepção do ambiente, né? Que se você fosse ter uma visão pior, né? Percepção pior. Então, eu não sei se eu respondi todas as... Não, sim. De curiosidade, assim, aquele tênis que a cliente que eu tenho aqui usa, esse é um tipo de tênis de placa? Aquele é um tênis de placa. Que, assim, se discute muito hoje, né, como usar, como fazer, como organizar o treino. Eu ouço muitas dessas discussões nas redes sociais, nos podcasts, especialistas em tênis e tal. Outros fisioterapeutas, eu escuto muito, até médicos falando do assunto, na maior parte corredores que experienciam o que é usar um tênis de placa. Eu pessoalmente acho que é um tênis que desgasta muito rápido também, pelo preço também não compensa, tem esse lado, mas no caso dessa cliente sua que você estava falando, eu até pela discussão que a gente teve aqui no dia, que eu acho que é interessante assim passar, era uma questão de organizar melhor o treino dela.
porque ela corria direto por tênis de placa. Então, revezar calçados, botar o tênis de placa no dia que você vai correr, fazer um treino de maior intensidade, porque o objetivo dele é esse, né? E aí você vai se acostumando para num dia de prova, que não é o caso dela, porque eu acho que ela não tá faz fazendo prova. Ela corre para desestressar, para condicionamento físico. Então, no caso dela, seria mais assim, manter só 1 ou 2 vezes por semana para adaptar o tênis, né? Não todo dia, como ela fazia. Tá legal. Você falou, né, o termo do erro de treino e tal, a gente vem tendo, né, uma discussão com relação a isso. Outro colega que trabalha aqui comigo, né, mencionou que talvez conforme você vá avançando na idade, você tem que reformular o treino, que faz sentido por várias perspectivas, né? Mas que entra aí, se a gente for um pouquinho mais na psicossomática da coisa, né? O que fazer, né? Proteger o corpo ou proteger a cabeça, né? Porque os atletas já nessa faixa etária que a gente está, muitas vezes, ainda que queiram fazer o melhor modelo de treino possível para desenvolver o corpo, essa é uma ferramenta também de desestressar, essa é uma ferramenta de satisfação, né? Sim. Eu não entendo muito esse negócio de correr ser satisfatório, né? Mas respeito. Então, o que você acha, assim, por exemplo, o cara que corre hoje, está na nossa faixa etária ou mais, como você vê como as melhores opções de treinamento, assim, qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto é esse que você falou, fazer o que você gosta sempre, né? Então, isso sempre ajuda bastante a você se machucar menos, fazer com prazer. Se você faz revoltado com o que você está fazendo, não vai funcionar, vai tensionar mais o corpo e tal. Eu acho que um problema, até que a gente falou no dia que a gente estava conversando sobre isso, é que não deve ter muito estudo, até você falou que nunca viu nenhum estudo nesse sentido de estudar maratonista mais velho. Uhum. Geralmente eles vão estudar o cara que está no pico de performance. E eu não sei, é uma coisa às vezes que a gente pode ir mais a fundo, procurar se tem alguma novidade nesse campo de pesquisa, porque realmente eu acho que eu nunca ouvi de nenhum estudo que avalie pessoas de 50 a mais, por exemplo, porque hoje tem muito maratonista nessa faixa etária. Não tenha dúvida. A longevidade que trouxe para as pessoas, né, e a funcionalidade que trouxe para as pessoas. Eu lembro que eu tinha um aluno de personal trainer no Brasil que gostava de fazer coisas curtas, 5, 10 quilômetros, e eu o treinava e fazia as corridas com ele. Eu tava novo, né, então aguentava bem. E ele era meio assim, isolado, né? Era ele, sei lá, 4 caras num grupo grande, assim, da idade. Pô, hoje eu vejo a chegada das maratonas aí, um bando de gente, assim, com certeza acima dos 50. Então, e aí esse é um problema, porque a gente tem os treinos meio que bem... A gente entende bem como treinar um cara, apesar de quem meio que define o que é o melhor são os quenianos, né? São os etíopes, que tem uma mecânica totalmente diferente do pessoal da Europa, por exemplo, até da América do Sul. Então, uma coisa assim também a ser discutida, porque definir um padrão de treinamento baseado num cara que tem uma história, uma genética, um background assim antropológico totalmente diferente, é complicado também. Então, até isso, eu não sei como é que funciona nesse meio da performance, se o pessoal da Europa treina diferente, porque tem gente fazendo bons resultados também, tem inglês americano fazendo bom resultado, então, ganhando prova, mas background totalmente diferente. Né? O pessoal aqui dos Estados Unidos tem muito background de college, né? De treinar em college, que é pista, é totalmente diferente. O queniano já nasce correndo longa distância. Totalmente diferente. E tem uma outra coisa que mudou muito também, que antigamente o cara ia correndo 10 pista, ia para os 5, 10, e de repente ele estava na meia maratona, e quando ele chegava lá para os 30 anos, ele ia para a maratona. Hoje em dia, com 20 e poucos anos, o cara já está correndo maratona, batendo recorde mundial também, que é uma coisa muito novidade. Baixou muito o tempo, né? Nossa, em poucos anos. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para a gente descobrir em termos de ciência, porque mudou muita coisa nos últimos 10 anos. Não, e mesmo na questão do volume, porque eu não lembro, não é o principal corredor agora. O cara que morreu não faz muito tempo aí. Eu não decoro muito bem o nome. Também, o nome dele também não é tão ele fácil. Bateu o recorde e depois de um tempo morreu. A história dele é que ele ia para a escola correndo e voltava correndo. E a distância era 15 quilômetros. Por dia,
o menino na vida dele passou 30 quilômetros todo dia, né? Numa idade que a gente nem recomenda. Pô, aí você vai falar o quê? Que o cara, muito volume, não sei o quê. O ser humano se adapta, né? É uma questão óbvia, o corpo pode dar sinais, às vezes, de que as coisas não estão surtindo efeito, mas o ser humano se adapta. E mal nutrido. E mal nutrido, exatamente, né? Cláudio, também, você é escritor, né? É uma coisa que eu admiro muito, que eu sempre tive desejo de escrever, mas, putz, tô longe da organização de pôr minhas ideias no papel. Você tem alguns livros e um dos mais recentes, que é o Simplesmente Adaptável. Então, um pouquinho da história do fisioterapeuta em busca da cura, né? De um atleta fisioterapeuta em busca da cura. Fala um pouco do livro aí. Esse livro veio a ideia quando eu cheguei aqui para morar nos Estados Unidos. Ainda tenho muito tempo livre, né? Porque basicamente minha rotina é trabalhar com o Brasil, fazer reuniões, atender um ou outro paciente online. Então eu tenho ainda muita disponibilidade, isso me dá tempo para estudar, para ler. E eu comecei a escrever esse livro escrevendo algumas histórias que tinham acontecido comigo, desde da infância, em relação à corrida, e os meus aprendizados com as minhas lesões, que foi uma coisa que sempre me marcou muito. Como eu fui superando cada lesão, e isso foi no início o que me levou a estudar fisioterapia e foi o que me moldou como fisioterapeuta, né? Usar meu corpo como um laboratório mesmo para testar as coisas, para treinar e entender como a lesão acontece, como cura. E aí eu falo muito sobre resiliência, sobre resistência nos dois sentidos. Claro. Né? Claro. Resistência no sentido de você ser resistente a algumas coisas, a algumas mudanças, né? E resistente também fisicamente, resistente, resiliente. Então, assim, é um livro que eu tentei colocar um pouco uma mistura da minha história com a minha filosofia de trabalho e alguns pontos que eu acho importantes você trabalhar no sentido de mindset mesmo, para você superar dores e treinar melhor. Aí você fala, então um cara que não treina, só caminha ou nem caminha ainda, não vale a pena ler esse livro? Não. É um livro para todo mundo, porque para quem não faz nada, é um livro para estimular que comece a fazer uma caminhada que seja, qualquer coisa. Então, eu acho que é um livro para todo mundo. E eu também abordo a parte de dor crônica, né, que é o que eu venho estudando mais nos últimos anos, em todos os aspectos, desde a parte biopsicossocial mesmo, até como tratar mesmo, efetivamente. Então, eu abordo bem isso no final do livro. Ah, legal. Só então vai abrir tópico para um próximo podcast, com certeza. Né? Porque eu sei que a gente discute aqui, às vezes é uma coisa bem ampla, né? Achei legal o trocadilho que você faz aqui, né? Que você corta. Que, na verdade, né? Vira mente adaptável. Que eu acho que é fundamental. A gente tem muita admiração aqui, né? Claro, nós fazemos muita brincadeira com você aqui, né? Porque às vezes você vem para treinar aqui, só que você vem correndo treinar. Quer dizer, já treinou, né? Precisa fazer mais treino. Mas é muito impressionante, assim, a disciplina, a dedicação, né? Isso, para alguém que quer melhora, né? Não tem outra coisa, né? Consistência é a base de tudo, né? Eu fico impressionado que às vezes você vê a gente aqui, às vezes ter que lidar assim com pais, com técnicos que os caras acham que uma semana de treino e todo mundo tem que estar melhor, né? Tá aqui, né? É uma vida, né? É uma vida que vai levar a fazer chegar ao resultado. E teve um ponto na minha vida, que eu nem sei exatamente quando foi, nem descrevo isso no livro, mas teve um ponto na minha vida que eu comecei a entender que quanto mais movimentava, melhor eu me sentia. E aí eu comecei a definir para mim mesmo que, assim, não importa o que eu estivesse fazendo, eu tenho que me movimentar. Então, assistindo televisão, me movimento. Eu estou às vezes sentado conversando com os amigos, eu levanto de tempos em tempos, vou até o banheiro, circulo em volta da mesa, eu faço alguma coisa para me movimentar, porque no final é isso, movimento é cura, né? E quanto mais a gente se movimenta, melhor a gente se sente. Isso tem um monte de dados científicos provando isso. Então eu comecei a colocar isso. Então, para mim, treinar todo dia é uma questão de manter meu corpo em movimento, não é que eu estou efetivamente treinando para melhorar na corrida. Agora, para a galera da nossa faixa etária, assim, que como você corre ou que quer começar a correr e tal, alguns cuidados específicos que você tem com o corpo, alguma coisa assim que você recomenda para a turma, isso aqui surtiu efeito para mim, ou a ciência comprova que
que tem auxílio? Sim, sim. Bom, primeiro, sem dúvida, movimento, colocar mais movimento na sua vida, mas como fazer isso? Eu acho que o como muda completamente a coisa, porque uma das coisas que eu sempre, quando eu estou avaliando um paciente, eu tento entender qual o momento do dia que você tem a dor, qual o momento que ela piora. Então, a questão toda de você conseguir lidar com a dor é criar uma estratégia dentro da sua rotina, né? Que aí vem o negócio do Cura pelo Hábito, que são os primeiros livros que a gente escreveu lá com eu e o Rafael, que é criar uma rotina com uma estratégia para lidar com esse ponto do dia que está te provocando problema. Então tem muito de entender sua história, a história da dor, né? E ter um pouco de memórias que a gente vai guardando no corpo. A gente já conversou bastante sobre isso também. Então tem momentos na vida que causam traumas que a gente acaba marcando o nosso corpo com uma certa rigidez em pontos do corpo que vão gerar dor crônica para frente. Então, entender quando aconteceu isso. Então, assim, se questionar em relação a isso já é um tratamento. Sem dúvida. Começar a se questionar Sem dúvida. é o que eu recomendo para todo mundo, porque você não precisa necessariamente de um terapeuta para isso, você pode fazer sozinho. E muita gente acaba se curando através da escrita, escrevendo sobre a sua história, né, sobre os seus próprios traumas. Para o corpo funciona da mesma forma. Se você escrever sobre, se você conversar com as pessoas sobre, já vai te ajudar a entender o processo. Isso é bem verdade. E assim, criar estratégias físicas mesmo também. Você tem uma fascite plantar, você percebe que essa pega todo mundo, porque o meu vídeo no YouTube que mais pegou view foi realmente falando de fascite plantar, porque muita gente sedentária e atleta tem fascite plantar, e as pessoas acordam, quando se torna crônica, elas acordam de manhã com a fáscia plantar, né, a sola do pé, rígida, os primeiros passos são insuportáveis de dor, e aí você percebe que você sai andando. Então o que eu falo até nesse vídeo? Se você tem dor quando você acorda, por causa da rigidez que você acumulou durante a noite, faz uma massagem com uma bolinha antes de dormir, mas faz todo dia, vai quebrando essa rigidez todos os dias um pouquinho. Lógico que vai precisar de outras estratégias juntos, mas só de você fazer isso, você já vai quebrando o padrão de rigidez, você vai dormir melhor, vai ter mais fluxo sanguíneo na tua face plantar durante a noite e a de manhã vai estar sempre cada dia um pouquinho melhor. Vai ajudar também. A consistência. Maravilha. Para quem quiser te seguir, eu sei que o Instagram é Físio Corredor, né? E o YouTube também é Claudio Cotter, Físio Corredor. E quando você põe na versão em inglês, tá Físio Runner, eles traduzem automático. Fantástico. Não fui eu que coloquei. No Instagram fica Físio Corredor para todo mundo. Bom, e a gente aqui, vocês já sabem, Costa Performance no Instagram, no YouTube. Sou Cassiano Costa, estive aqui hoje com o Claudio Cotter. Obrigadão pela presença aí. Obrigado pelo convite. Não, valeu. E até a próxima. Valeu.